são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, hey, hey, hey. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Oh, hey, hey. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, graças a Deus. Meus amados, que bom estar com vocês. O meu desejo é que vocês possam estar juntos compartilhando dessa live, né? Ajuda seu irmão lá, né? Compartilha. Eu vou estar compartilhando agora, inclusive, né? Para a igreja, ali no grupo da igreja. Compartilha os irmãos para estarmos juntos, né? Participando desse culto, nesse momento tão importante que nós temos para estudar a palavra de Deus. Estou mandando para a irmã Vani, ó. Isso. Então ajuda seu irmão que tem um pouco de dificuldade de estar nessa live, né? Isso. Boa noite, Monteiro. Boa noite, Dona Maria dos Reis, a Maria do Rei Jesus. Heloína também, boa noite, minha irmã. Que bom estar com vocês mais uma vez, estudando a palavra do Senhor, sobre a vida dos profetas Elias e Eliseu. Eles foram homens de ação, homens que profetizaram no seu tempo, homens que foram a voz do Senhor para o seu tempo. E nós somos chamados para ser a voz de Deus também no nosso tempo. Mostrar
como nós queremos estudar nessa noite, o domínio do Senhor sobre todas as coisas, meus amados. Né? Então convida, né, os seus irmãos, convida a família, vamos todos juntos aproveitar dessa hora tão importante que nós temos juntos, né? Eu falo, deixa o seu oi, você que está com a gente, ó, tem 8 com a gente, deixa eu conhecer você que está assistindo e também saudar em nome de Jesus, né, uma bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Né? Nós temos agora 3 irmãos que estão conosco, deram um alô para a gente. É importante, né? Eu fiz semana passada. Se você tiver um pedido de oração, coloca agora e eu quero orar por você também antes de iniciar o estudo bíblico nessa noite, né? O penúltimo estudo. Nós estudaremos depois a vida, como terminou a vida de Eliseu, e aí nós estaremos saindo no gozo de 10 dias de férias. Vocês terão no trabalho e no serviço de Deus a vida do evangelista Lindomar, 2 semanas. Ele está na frente e na escola dominical também. E nos 2 cultos à noite nós teremos o nosso presbítero Adalberto trazendo a palavra do Senhor. Oi, Lenir, boa noite. Eu tive pouco tempo com vocês pessoalmente e eu queria lembrar mais de vocês, né? A Lenir, que bom que a senhora está conosco também. Isso, nós temos a Penha Martins aí. Vocês me ajudam aí, a Heloína e a Madre dos Reis. Vamos continuar orando sim, orando pelo tio Ageu, né? Ele melhorou, Heloína, tá com dengue, não é isso? Lá em Vazante eu aprendi, tem que comprar inhame com morango, tá? Inhame com laranja, tá bom? Inhame com feijão. Fala para ele comer inhame e fígado de boi, viu? Isso é muito bom para a recuperação da dengue. Lá em Vazante, a Renata e o Tiago pegaram dengue. Isso. Nós. De Resplendor. Oi, Penha, você é parente de algum dos irmãos da igreja? O Rafael de Freitas Rocha deve ser o filho da Heloína. Boa noite, Rafael. Resplendor. Eu tenho um amigo que cursou o IBEL comigo em Resplendor, se não me engano. Eu queria lembrar o nome dele. Ele é vendedor. Eu vejo hoje ele trabalha na Honda. Ele fez o IBEL e depois não é mais obreiro. A amiga da minha mãe Lúcia, isso, a boa Lúcia, a Marluce. Que bom. Aí, Heloína, ajuda lá a nossa irmã Vani, né? Ela tem uma alegria muito grande de estar no culto. Eu mandei para ela já eu copiei aqui o link, mas vamos estar juntos. Que bom, Penha. A senhora é bem-vinda, tá? Deus abençoe muito a vida da senhora. Deus abençoe muito a vida de todos os irmãos que estão aqui conosco. Nós vamos orar pelo o tio Ageu. Tiver mais algum pedido de oração, escreve aí que eu estou lendo. E aí eu quero orar por vocês, conversar com vocês um pouquinho, interagir com vocês, tá certo? É importante nós estarmos orando sempre pelos nossos filhos. Esse momento tão difícil, né? A questão do ensino. Agora eu creio que vai haver, né? Uma supervalorização pelos professores, né? O Brasil vai despertar para isso, como é importante a vida dos professores, né? No cuidado dos nossos filhos. Isso, então eu vou orar, meus irmãos, nesses primeiros 10 minutos nós separamos para conversar um pouquinho com vocês. Vamos orar pela vida do seu Ageu, tio Ageu. Isso é que legal, a filha da minha mãe Lúcia, né? A dona Boa Lúcia, minha secretária, está com a gente, a Amanda. Aí sim, Vani. A Vani está com a gente agora. Ajudou, Vani, mandando o link para a senhora?
né, para a senhora estar com a gente, participando. E eu louvo a Deus por isso, viu, irmã Vani, minha outra mãezona também, professora. Vamos orar, meus irmãos. Esse momento é importante. Vani, a senhora chegou agora e eu deixei a oportunidade para os irmãos. Alguém tiver um pedido de oração, que coloca para a gente, tá? Isso. Pelo retorno do Isaac para casa. Ó, Isaac. Sim. Nós vamos orar pela vida do Isaac. O Isaac é aquele meu coleguinha que ia nadar na piscina, aí na sua mãe, comigo, em Amanda. Ah, a Nilza mandou, eu também mandei, viu, Vani? Tiver mais algum pedido de oração, irmãos? Os irmãos podem colocar que nós vamos orar juntos pela vida de vocês. Aí eu não vi a Nilza aqui, talvez ela tá dando um oi depois, né? Isso. Vamos orar então, meus amados irmãos. Pai querido, obrigado pelo dia que se finda e nós estamos juntos, ó Deus, o Senhor que é o Rei das Nações, o Deus que domina, o Deus que sustenta todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, diante do teu domínio, louvar o teu nome, render graças a ti, porque nos deu condições, ó Deus, de vencer mais esse dia. E pela tua misericórdia nós rogamos que o Senhor venha sustentar nossa vida, a vida da nossa família. Abençoa, Deus, o tio Ageu, o tio da Heloína. Tem misericórdia dele na recuperação da saúde. Peço pela vida do Isaac, que ele retorne para o lar, ó Deus, seguro, com saúde, ó Pai, em perfeitas condições emocionais. Abençoa a vida do Isaac, meu Deus. Pai Santo, abençoa a família do Senhor que se reúne agora para estudar a tua palavra. Nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre nós, ó Deus. Não podemos estar reunidos dentro do templo, mas nós somos o teu povo. E o que nos une, Deus, é a filiação paternal do Senhor. Nós somos teus filhos, templos do Espírito Santo. E nós agora, ó Deus, estamos juntos recebendo, ó Deus, o ensino da tua palavra. Pedimos que o Senhor repreenda, Deus, todo o dardo de Satanás que venha atrapalhar agora nossa comunhão, nossa hora de estudo da tua palavra. Abençoa meus irmãos nos seus lares, que eles consigam, ó Deus, a parar um instante, ó Deus, e o Senhor venha falar ao coração deles, sustentando a vida de todos eles. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus, Pai, abençoa sempre, ó Deus, a vida de todas as famílias, ó Deus, da igreja, da quarta igreja presbiteriana. Abençoa o teu povo espalhado pela face da terra. Ó Deus, a nossa irmã de esplendor, abençoa muito, ó Deus, a tua serva que está conosco, amiga da nossa irmã Marluce. Sustenta a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Isso. Que bom estar com vocês aí. A Neuza deu uma mãozinha agora, né? Graças a Deus. Eu sou ruim de guardar o nome, deixa eu olhar o nome da nossa irmã lá do Esplendor, que ela falou o nome dela. Penha, né? Eu tenho uma tia que chama Penha. Graças a Deus. Então, meus irmãos, abra a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis. Nós estamos terminando. Hoje eu quero fazer um momento histórico. Eu sei que vocês gostam de história, né? Bastante de história. Eu amo história e eu sei que nós temos dificuldade em lidar com a história ou ter atenção para a história. Mas eu preciso trazer como que foi o finalizar da história de Eliseu e eu quero resumir, porque, como já falei para os outros irmãos que estavam conosco, nós temos mais 2 semanas antes de eu tirar 10 dias que estarei visitando a minha família em São Paulo, para estudar com os irmãos como que foi esse final da vida do ministério de Eliseu e ter um estudo da última lição da vida e como que foi o final da vida do profeta Eliseu. Ah, sim, Penha, que bom. Eu vou lembrar o nome do meu amigo aí de Esplendor. Ele trabalha na Honda. Ele já foi evangelista. Não sei se a senhora conhece ele. Eu sei que ele é Alessandro. Acho que é Alessandro ou Alessandro de Esplendor. Eu conheci ele no IBEL, né, quando eu estava
na turma de 2002. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 7 até o versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus e, por seu intermédio, pergunta ao Senhor, olha, com letra maiúscula, hein? Aí descreve o Deus da aliança, dizendo: sararei eu desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com o rei, levando consigo um presente, a saber, olha, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu dessa doença? Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe: certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse a Hazael: por que chora, meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre das suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu-lhe Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu, e Hazael reinou em seu lugar. Amém. Temos a nossa irmã Marlúcia também com a gente. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos. O domínio do Senhor. Meus irmãos amados, quando o Senhor se revelou ao profeta Elias lá no Monte Horebe, ele trouxe uma missão para esse servo do Senhor que estava abatido, estava em depressão. Deus vai restaurar o seu ministério, né? O seu ministério, o seu trabalho, a sua vocação. E Deus deu uma comissão tripla para Elias, né? Melhor dizendo, não para Eliseu, mas para Elias. Ele tinha que ungir Hazael, o rei da Síria. Ele tinha que ungir Jeú para ser rei de Israel. E ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Está no capítulo 19, o versículo 15 e 16, no primeiro livro dos Reis. Antes de ser levado para o céu, nós vemos que ele havia cumprido apenas uma das suas comissões. Ele ungiu Eliseu. É interessante a observação de mostrar o domínio do Senhor no estudo dessa noite. Eu quero enfatizar, meus irmãos, que Deus, o nosso Deus, ele tem, é claro, o controle, o domínio sobre todas as coisas, e a sua obra vai acontecer. E não há, então, no entanto, uma preocupação, uma pretensão nossa para termos ciúmes das coisas de Deus. Porque tudo está no controle, no domínio de Deus. E você vai ver como foi interessante, porque humanamente falando, quem vai ungir, segundo alguns teólogos, Hazael vai ser Eliseu hoje, e quem vai ungir Jeú, que vai ser o exterminador da casa de Acabe, não vai ser Elias e nem vai ser Eliseu, mas vai ser um servo de Eliseu. Deus tem o domínio e a melhor coisa para a minha vida e para a sua vida é poder participar da obra de Deus. É poder fazer parte do trabalho do Senhor. Então, meus irmãos, olhando que quando nós olhamos para Eliseu, nós vemos que ele tem tarefas. Eu quero depois fazer um resumo de Jeú, já que nós não vamos estudar sobre ele,
ele vai ser o flagelo designado por Deus para livrar a terra dos descendentes perversos da falsa religião de Acabe. Todos os filhos de Acabe. Ele vai participar, meus irmãos, da execução. Ele vai dar ordem para eunucos lançarem por terra do andar que está Jezabel, e ela vai morrer e vai cumprir a profecia que o Senhor havia feito por meio de Elias sobre a vida dessa mulher. A palavra do Senhor, quando nós olhamos para o texto que foi dado para Elias em Horebe, e agora nós vemos que a unção era o desejo para derrotar o culto de Baal, ainda não fora cumprida. Mas o ministério de Elias foi apenas de uma parte, e agora coube a Eliseu completar a sua missão. Então, nesse resumo é interessante, Deus tem o domínio de todas as coisas. No estudo dessa noite nós vamos ver a questão do Senhor ter a visão da onisciência, dele saber o futuro de todas as coisas. Então, Eliseu, ele vai cumprir o ministério que Deus havia dado para Elias. Ele é quem vai ungir as mãos. Olha como é importante você olhar para o trabalho que Deus tem me dado e tem dado a cada um de vocês. Eliseu está sendo as mãos de Elias. E um servo de Eliseu vai ser as suas mãos, junto com as mãos de Elias, para o cumprimento daquilo que Deus havia determinado, no cumprimento do governo. Deus que governa o mundo, ele governa todas as coisas, inclusive aqueles que estarão à frente, para poder dirigir o seu povo, trazendo paz, segurança, ou trazendo o pesar da sua mão, que vai ser o caso de Azael. Meus irmãos, em primeiro lugar, então, o que o domínio do Senhor demonstra? Do versículo 7 até o versículo 13, nós vamos ver algo interessantíssimo. O rei está doente, o texto vai dizer, veio Eliseu a Damasco, e estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. Ele anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então, quem se interessa de receber alguma coisa de Deus ou do homem de Deus é o rei. E apenas nós vamos ver que Azael é apenas um servo que está sendo obrigado a fazer essa tarefa. Eliseu, ele precisou, meus amados irmãos, lembrar, ter muita fé e coragem para fazer essa viagem até Damasco. Quando nós olhamos, meus irmãos, o contexto desse texto, em várias ocasiões, ele havia frustrado os planos do rei da Síria. Ele queria atacar Israel e Eliseu, olha, não vai ali, rei. Ele frustrou todos os planos. Ele protegeu o povo de Israel de receber as investidas do rei da Síria. O texto mostra que depois ele tenta atacar e ele recebe bem os soldados, eles ficam cegos. Ele alimenta os soldados e manda eles todos embora, com barriga cheia, mas manda entre aspas, no retorno de paz. É figurativo, porque passa um tempo, eles de novo fazem o cerco contra Israel. E agora o povo está morrendo de fome ali, aquela tensão terrível. Uma mãe cozinhou o filho da outra e a outra não quer dar o filho para ser cozido e vai atrás do rei. O rei acha que o culpado é Eliseu. E nós estudamos isso. E ele manda um oficial, e o oficial não acredita que vai ter, no prazo de mais ou menos 24 horas, fartura. Estudamos que 4 homens que têm lepra, eles não são saciados de estarem bem alimentados e deixaram o povo de Deus sem alimentação. Eles voltam, avisam o rei. Aquele que duvidou percebe no seu retorno que quando o povo de Deus então vai no outro dia se alimentar da fartura que está ali no acampamento dos sírios, nós vemos que ele é atropelado e morre. Cumpre a palavra que está no último versículo do capítulo 7. Assim lhe sucedeu, porque o povo lhe atropelou a porta e ele morreu. Aquele que duvidou foi atropelado porque não acreditou na palavra de Deus. O domínio de Deus mostra a extensão da sua obra. E aí nós vamos entender isso, meus irmãos, por quê? Porque nós temos um rei que percebe então que ele poderia ser curado por Deus. Samaria é a cidade que está esse rei, e ele chama a atenção do seu servo Azael para que vá buscar uma resposta a respeito da sua saúde.
E é claro que nós não podemos perder de mente que nós estamos falando com uma nação da Síria, e quando nós lembramos de Naamã, ele fora curado por Deus, e houve, é claro, uma grande repercussão da cura desse soldado, desse capitão. E agora, esse rei, ele convoca o seu servo, Ben-Hadad, né, segundo, ele vai chamar o servo para poder buscar, então, uma resposta, uma ajuda que venha do Senhor pelo profeta Eliseu. Ele era, claro, um rei pagão, buscando a ajuda do profeta de Iavé, o Senhor, o Deus da aliança. Meus irmãos, e nós vemos que Azael era um oficial que poderia pertencer a um alto escalão. E ele vai oferecer presentes caros. Quando eu falei para vocês, perguntando se ele vai sarar dessa doença, nós vemos que trouxe 40 camelos carregados, trouxe um presente. Mas será que de fato era um presente ou era um suborno? E nós vemos que não é uma generosidade, porque é um inimigo do povo de Deus. Pensa comigo, meus irmãos. Olha que coisa estranha. Ataca o povo de Deus. E agora, no perigo de morte, procura de Deus o socorro. Nós vemos que os inimigos de Deus sempre serão assim. Eles tentarão usufruir das bênçãos de Deus. E recebendo essas bênçãos, eles abandonarão o Senhor. E por isso eu prefiro acreditar que seria uma espécie de suborno para lhe dar uma resposta favorável. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que o contexto mostra. Em primeiro lugar, quando eu falo da extensão da obra de Deus, nós vemos que Azael, ele vai estar diante do profeta. E assim como Elias rejeitou todas as dádivas, todos os presentes de Naamã, o texto mostra que Eliseu, da mesma maneira, o texto não descreve isso, não mostra ele aceitando essas ofertas e apenas o desejo do rei de receber uma resposta que venha a ser favorável. É importante, meus irmãos, que nós vemos aqui aquele sinal de bajulação, quando nós vemos o versículo 8, e nós vemos que o Azael traz presentes e disse: toma presentes contigo para poder ver se vai sarar essa doença. E o versículo 9, foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos, né, carregados, e tudo que era bom de Damasco. E diante dele disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-lhe: sararei dessa doença? A questão de filho era trazer uma questão de honra. Mas lembremos sempre, você lembra que na hora que, no contexto do texto, a hora que o rei percebe que todos os inimigos estão cegos e Eliseu está dando comida para eles e ordena o rei que venha dar para eles pão e água, e o rei oferece um banquete, e aí ele fala: ferir-los-ei, meu pai, ferir-los-ei, meu pai. Ele quer então derrotar, e aí ele percebe que ali, não, você vai derrotar aqueles que você capturar com o seu arco, com a força das suas mãos. Era uma falsa direção, ou um achego a Eliseu, porque depois vai dizer que Eliseu é culpado do povo estar morrendo de fome. E aqui nós vemos a falsidade da questão de trazer um benefício para poder trazer uma simpatia comprada, né? Mas não é o que acontece. Ele estava apenas trazendo uma questão de honra para a vida do profeta. Então, Ben-Hadad vai fazer a pergunta-chave: se ele iria recuperar da enfermidade. E a resposta, meus irmãos, parece intencionalmente ambígua, parece que duas coisas. Olha comigo o versículo 10. Eliseu lhe respondeu: dize, vai-lhe dizer, certamente sararás, porém o Senhor mostrou que ele morrerá. O que você entenderia dessa resposta? Né? Sem ler o texto, né? O texto inteiro fala que depois Azael vai executar o rei. Ele vai sarar. Olha que interessante isso. Certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Meus irmãos, é claro que vocês irão ver comigo que o Azael fala: você vai sarar. Ele não disse: mas certamente morrerás.
Ao que parece, o profeta está dizendo que essa enfermidade não vai tirar a sua vida, ele vai morrer de outra forma. A doença que o rei tinha não era uma doença terminal, mas a sua vida estava prestes a terminar. E esse alto oficial do rei Azael desejava dar as boas notícias ao rei, de modo que transmitiu apenas a parte que lhe convia. E agora nós podemos entender alguma coisa. A pergunta: o rei vai sarar da doença? Será que sim e não é a resposta? A resposta é: claro que sim, o rei vai sarar dessa doença. Mas você vai tirar a vida do rei. Outra coisa iria acontecer. Deus conhece, meus irmãos, todas as coisas, inclusive os intentos do nosso coração. A primeira lição, quando nós entendemos, meus irmãos, o domínio de Deus, é entender a extensão da sua obra. Por quê? Como nós olhamos aqui, o rei deseja que o servo vá lhe perguntar a respeito da sua saúde. Mas o servo já sabe do seu interesse de poder executar o rei. Nós estamos, meus irmãos, nas mãos e no controle de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o domínio de todas as coisas. E a pergunta que recebe a resposta é para poder chocar aquele que está buscando uma resposta de Deus, mas não tem o seu coração condicionado com as coisas de Deus. O texto deixa muito claro para nós que esse servo, ele já sabia do que iria fazer. E ele recebe uma resposta que traz um confronto sobre a sua vida. A nossa caminhada deve pautar, meus irmãos, se nós estarmos participando da obra de Deus, a extensão da obra de Deus, é quando nós seguimos os caminhos de Deus e abandonamos os nossos caminhos. E quando nós servimos os caminhos de Deus, nós vamos seguir aquilo que vai trazer, meus irmãos, a honra do Senhor. Vai trazer as bem-aventuranças dos caminhos santos e retos do Senhor, as prosperidades de bênção que Deus tem para o seu povo. Saúde, felicidade. E essa jornada, então, vai confrontar, porque nós vamos ver que vai haver uma tensão para aquele que não busca Deus para poder saber responder qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é honrar, a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso nós vamos ver a tensão, em segundo lugar, na realização da sua obra. O versículo 11 até o versículo 3. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos, que esse ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Ele respondeu, porque sei. Então disse Azael, versículo 12, por que chora meu senhor? Ele respondeu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel, deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada aos seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael, pois, que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então, meus irmãos, olha que interessante. O domínio de Deus vai mostrar agora a tensão do que vai acontecer. É claro, meus irmãos, que Deus ele governa sobre o seu povo para trazer bênção para o seu povo, mas ele vai punir o povo desobediente, o povo que não quer abandonar a idolatria, o culto a Baal, isso no contexto do segundo livro dos reis, a adoração de outros deuses. Eliseu ele fixa os seus olhos para Azael, como se estivesse lendo os seus pensamentos e vendo o seu coração, e em seguida ele começa a chorar. O Senhor havia mostrado para ele parte da violência e do derramamento de sangue que viria sobre as mãos de Azael, atos brutais que costumavam ser praticados nos tempos de guerra, meus irmãos. Toda aquela aniquilação sem separar criança, mulheres grávidas. E vendo a punição que Deus havia colocado em Deuteronômio 28. Olha, se meu povo me obedecer, será próspero, feliz.
A resposta que Azael dá a Eliseu indica que ele era um subordinado do rei. E pode parecer que ele não conseguiria autoridade para fazer essas coisas. Ao chamar-se de cão, ele não estava se referindo à sua natureza perversa, mas a de ser um João ninguém, um servo de família humilde, meus irmãos. A história mostra que quando nós olhamos para a vida desse homem como sendo um cão, é uma descrição antiga da Assíria, a Bíblia de Genebra traz isso para a gente, documentos extra-bíblicos, vai dizer que era um homem sem família, como dizer, como sendo um cão, né? Azael como um filho de um ninguém, um homem do povo. Mas o Senhor conhece todas as coisas, meus irmãos. E quando nós olhamos a atenção que traz sobre isso, mostra o domínio do profeta, o profeta que é o homem que traz a palavra de Deus. Eu coloquei como sendo o domínio do Senhor, porque na perspectiva, quando nós falamos do profeta hoje, as pessoas tendem a tirar a visão de Deus e trazer a visão para quem é o profeta e confiar mais em quem fala do que na própria palavra de Deus. E aí nós vemos agora esse João ninguém, esse homem de uma família do povo. Vai ser um homem que vai se levantar e, conforme os desígnios de Deus, meus irmãos, vai punir um povo desobediente. Ele teria autoridade para se tornar o rei da Síria. É importante você olhar isso como sendo o profeta, olhar na própria pessoa de Jesus, quando vê o seu povo rejeitando. Abra a Bíblia comigo, Mateus, o capítulo 11, o versículo 20 até o versículo 24. Mateus 11, se você está com a Bíblia em mãos, abra Mateus capítulo 11, o versículo 20 até o versículo 24. Assim diz a palavra. Passou então Jesus a inquirir as cidades nas quais ele operava nos numerosos milagres, de fato que se não terem arrependido, olha, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que se em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Meus irmãos, olha a questão de Jesus mostrar o seu domínio como sendo o profeta de Deus, né? Os ofícios de Cristo, que ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. O profeta traz a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse profeta aqui, olhando para a vida de Eliseu, Deus vai revelar para ele o futuro. E é importante você pensar, eu li esse texto, não foi por acaso, quantos milagres já havia acontecido ali no povo de Deus em Israel? Deus trazendo comida para eles, livramento para eles, tirando de serem caçados, aniquilados pelo inimigo. E mesmo assim, receberam tantas bênçãos, mas rejeitaram o Deus das bênçãos. O confronto aqui, meus amados, nós olhamos que o profeta diz, olha, Deus sabe, o rei não vai morrer dessa doença. Você será responsável por essa doença. É importante você pensar sobre isso, meus irmãos, na questão de que Deus chama a nossa vida e a atenção da obra daquele que sabe todas as coisas. Daquele que tem chamado a minha vida, a sua vida para o arrependimento. O tempo de buscar a Deus e o arrependimento e de estar nos planos de Deus é hoje, não é amanhã. Jesus Cristo pode voltar hoje. Essa tensão que nós vamos ver no final do texto vai mostrar que ele vai molhar o pano e vai sufocar o rei. É o final do texto. A nossa vida com Deus, ela é um constante hoje. É interessante que os teólogos do passado, não lembro se foi Lutero, nós devemos pregar
como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e ele vai voltar amanhã. Nós precisamos dar atenção para essa tensão da obra de Deus, do domínio de Deus de saber todas as coisas. Mas, em último lugar, meus irmãos, eu quero mostrar que o texto vai trazer aqui no domínio de Deus, nós vamos ver a execução do corrupto coração. Versículo 14 e 15. Então deixou a Eliseu e veio para o seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei, que morreu, e Hazael reinou em seu lugar. Muitos teólogos têm dito que não foi por essa visão que Hazael agora vai tomar coragem, então, e vai eliminar o rei. Mas olha que confronto. Ele vai sarar da doença. Então eu prefiro acreditar que ele impede que o rei venha recuperar saúde e aproveita que o rei está fraco e já executa o rei. O texto não diz, mas é possível que nessa hora, meus irmãos, Eliseu, antes dessa viagem, ele tenha ungido Hazael com óleo sagrado. E Hazael, se esse for o caso, foi o único rei da Síria a ter a unção do Senhor. Olha, pensa como isso é interessante. Deus ungiu um rei que não pertencia ao seu povo, a Judá ou Israel, o reino do sul e o reino do norte. Nós já estudamos com vocês que todos os reis, todo o domínio do governo estão nas mãos de Deus, Romanos 13 e tantos outros textos do Novo Testamento. Eles são ministros de Deus. Mas nós vemos que acontece que ele já tinha um plano para poder eliminar Ben-Hadad. E o interesse é de que o rei, percebendo a cura que fora feita com tantas outras pessoas, um rei iníquo, porque não mostra um rei que é amigo do povo de Deus, pelo contrário, tinha guerreado tanto contra o povo de Deus. E ele traz, olha, certamente sararás. E deixa o rei dormir aquela noite feliz, mas vai tirar a sua vida ao amanhecer. Essas palavras do profeta Eliseu não incitaram o desejo, meus irmãos. Ele já havia decidido fazer aquilo. Hazael aceitou o fato de que seria o próximo rei. E ele não perguntou como isso iria acontecer. E ele agiu da sua própria maneira. Ele não morreu, o rei, não morreu Ben-Hadad de acordo com a sua enfermidade. Talvez, Hazael pensasse assim, se o rei morrer de qualquer forma, então eu vou ser rei. Ou se não morrer, deixa eu adiantar o processo. E por que então não tirar a vida do rei, e poder desfrutar disso antecipadamente? Quando o coração está inclinado para o mal, irmãos, ele pode criar qualquer tipo de justificativa. Por isso que é importante nós pensarmos 3 coisas. A extensão da obra de Deus. Deus usa pessoas. Chamou Elias. Eliseu, então, vai ungir Hazael, esse rei perverso. E depois nós vamos ver que um servo de Eliseu vai ungir Jeú. Eu vou dar apenas uma breve síntese da vida desse profeta. Deus continua chamando as pessoas. A melhor maneira de você entender isso, nós podemos estar indo a Deus porque alguém deve estar insistindo para você, de repente sua mãe, sua família, sua religiosidade, de você buscar a Deus. No caso, nós vemos Hazael, ele foi porque o rei pediu para ele fazer isso. Nós temos que ter um encontro pessoal, único, verdadeiro, real com Jesus Cristo, meus irmãos. Quando nós entendemos que Deus pode mostrar a atenção da obra, nós temos que crer que Ele tem chamado todo dia a minha vida, a sua vida, para um real arrependimento, uma real contrição, uma vida com uma alegria verdadeira de sermos servos de Deus e estarmos participando da obra de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, a questão do domínio do coração, o que o nosso coração testifica sobre as nossas vidas? É claro que o profeta Jeremias vai dizer que o coração é enganoso, corrupto, quem vai conhecer? Mas o coração do servo de Deus é um coração nas mãos de Deus, dependente de Deus, quebrantado nas mãos de Deus. Hazael, ele vai reinar, meus irmãos, durante 40 anos. A conclusão desse texto, meus irmãos, sobre o domínio de Deus,
é que Deus ele vai executar a sua obra. Deus ele se vale de instrumentos para a sua realização. A sua realização, é claro, é do agrado de Deus chamar os seus servos. Elias recebeu a comissão de Deus, foi passada para Eliseu, que tomou também o trabalho e o ministério com seriedade. Assim aconteceu com todos os outros servos de Deus. É assim que o Senhor revela o seu governo na vida de servos dedicados a Deus. O nosso desejo é servir a Deus para o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a salvação do seu povo. Uma breve síntese, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida do outro profeta que vai estar seguindo ainda o livro dos Reis, nós vamos ver que o profeta vai ungir, né, mandar Jeorão, e nós vamos ver Jeú, que vai ser o outro rei, que vai exterminar toda a casa de Acabe, vai exterminar, cumprindo as promessas de Deus, o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 37. Nós vamos ver do capítulo 10, do versículo 18 até o versículo 28, Jeú vai fazer um sacrifício, né? Vai enganar eles que tem o sacrifício para os adoradores de Baal, eles são enganados, e aí ele vai exterminar os adoradores de Baal. Tudo isso ele vai acontecer, meus irmãos, Deus trazendo a punição contra a casa desse rei que foi iníquo e da sua esposa Jezabel. Deus cumpriu os seus propósitos e ele vai estender, meus irmãos, os seus planos na vida dos servos do Senhor. É claro que Deus pode usar o ímpio para punir também o seu povo, para trazer tristeza para o coração do seu povo. Entender o domínio de Deus, meus irmãos, traz para o nosso coração 3 coisas valiosas que eu falei de maneira bem simples. Nós podemos mostrar a execução do coração corrupto, nós podemos participar dessa tensão estando preocupado com a nossa caminhada cristã, ou nós podemos, meus irmãos, estar entendendo a extensão dessa obra de Deus, de entender que nós somos chamados para servir esse Deus poderoso, esse Deus verdadeiro. Deus esteja com a sua vida, meus irmãos, com a minha vida, que possamos cumprir o propósito para o qual Deus tem nos chamado na sua obra. Elias e Eliseu, eles foram homens de ação, homens que tiveram no seu tempo para poder pronunciar a palavra de Deus, chamar o povo para o arrependimento, para reconhecer a Deus. Eles viram tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, mas não se renderam, continuaram inimigos, continuaram se misturando com outros povos, adorando outros deuses. E qual a implicação disso para a nossa vida? Nós precisamos ter atenção para isso. Que Deus assim venha despertar o nosso coração, para entender que nós estamos de Deus, porque nós temos recebido um chamado de Deus. Não estamos indo buscar as bênçãos de Deus como um servo pequeno, um cão, como disse Azael, que foi usado para poder trazer o malefício para o seu chefe, para o seu rei. Possamos entender que existe uma tensão na nossa caminhada que não é fácil. Deus nos chama para arrependimento. Olha só, Jesus, ele viu um povo rejeitar o seu Senhor. E ele vai dizer que vai haver um julgamento diferente para Sodoma e Gomorra naquele dia do que em Betsaida e Corazim. Nós temos que pensar nos dias que nós estamos vivendo hoje. Entender, meus irmãos, que Deus tem um propósito na nossa vida. Não é para tirar a vida de outro, mas é para poder dar a nossa vida na vida do outro. Sendo servos para a glória do Senhor Jesus. Participando dessa obra maravilhosa que Ele deseja que realizemos para a glória do seu nome. Deus assim esteja sustentando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé. Amém. Meus irmãos, deixa eu ver quem chegou depois e eu não tinha visto antes. E assim dá um tempo de mandar um abraço à nossa irmã Ana Maria também. Deus abençoe, Ana Maria. Graças a Deus. Né? Que bom aí, Marlúcia. Depois a senhora fala para mim, né? Da Penha. Tá certo? Que bom ter uma amiga da senhora com a gente. Olha a Vani com a gente também. Que bom, viu, Vani? Eu mandei também o link para a senhora, viu? Mas nós estamos juntos, irmãos, servindo a esse Deus. Que a nossa vida venha a ser uma vida para poder entregar o coração para Deus. Não para ter o coração
daquilo que nós já queremos fazer. É terrível quando você tenta buscar a Deus e não quer mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida e voltar sendo um instrumento de Deus para gerar vida e não tirar a vida de ninguém. Ser uma vida que traz paz, satisfação, beneficência, né? Alegria para aqueles que dependem de nós. Então, dá uma leitura bem corrida desse texto com vocês, tá? Vocês correm aí, que depois aí eu vou lá para o capítulo agora, o capítulo 13, né? Eu vou para o capítulo 13 depois, semana que vem, terminar os estudos na vida de Elias e Eliseu, dizer ainda como que foi o final da vida desse servo do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, obrigado, Deus, porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas. E nós queremos crer, Deus, que o Senhor tem nos chamado para a tua obra, chamado para estar na tua presença, para ouvir as tuas instruções e compartilhar as palavras de vida das tuas instruções, ó Deus, e essa tensão que nós vivemos, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, nos chama para ter vidas santas, consagradas. Essa tensão que nós vivemos, ó Deus, em lutar contra o pecado todos os dias, nos dê condição, ó Deus, para poder marchar, ó Deus, com o coração contrito, ó Deus, alegre, satisfeito em conhecer mais o Senhor. Abençoa, Deus, a nossa vida, para que possamos ser bênção para o nosso próximo, ó Deus, trazendo palavras de vida, servos que são bênção para o próximo, e não como foi Azael, ó Deus, mas naquilo que o Senhor tinha pré-determinado para a vida dele, punindo o seu povo, Deus. Nós pedimos ao Senhor que nos dê, ó Deus, a sabedoria, Deus, o discernimento, para que possamos confiar que o Senhor tem o domínio e a palavra de vida do Senhor é para que estejamos com a nossa vida entregue ao Senhor, hoje e não amanhã. Porque o Senhor está voltando e o Senhor vai levar a sua igreja, o teu povo, o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nos ajuda a viver essa verdade hoje, Deus, confiados, ó Deus, na interação e no cuidado do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, possamos ter agora uma ótima noite na presença do nosso Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.